Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Hoje, a Igreja no Brasil, dileto e amado ouvinte, celebra festivamente Frei Galvão, nosso santo brasileiro, que teve a sua vida marcada pela caridade e por um grande amor pelas almas, pelas pessoas. É um santo que, para nós, é exemplo, é modelo de quem cuida, de quem zela. É o que nós devemos viver na igreja, esse cuidado, esse zelo pelas almas, pela salvação das pessoas. Frei Galvão nasceu no dia 10 de maio de 1739, na cidade de Guaratinguetá, São Paulo. Seus pais eram Antônio Galvão e Isabel Leite Barros. Aos 13 anos iniciou os estudos no Seminário dos Jesuítas, na Bahia. Em 1760, iniciou o noviciado na província franciscana da Imaculada Conceição, no convento de São Boaventura, no Rio de Janeiro. Recebeu a ordenação sacerdotal no dia 11 de julho de 1762 e logo foi transferido para o convento em São Paulo. Em 1774, fundou o Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, Irmãs Concepcionistas da Imaculada Conceição. Faleceu no dia 23 de dezembro de 1822, no Mosteiro da Luz, em São Paulo, com 84 anos. Foi homem de profunda caridade, delicadeza e bondade, e foi beatificado em Roma por São João Paulo II e incluído no calendário litúrgico para 25 de outubro. No dia 11 de maio de 2007, o Papa Bento XVI, em São Paulo, nós lembramos muito bem disso, canonizou o primeiro santo que nasceu, viveu e morreu no Brasil. Que este grande santo, esse bom homem, possa interceder por nós, pela nossa igreja no Brasil, a fim de que vivamos sempre na comunhão com o mistério do Deus Uno e Trino, no coração da nossa santa e amada Igreja Católica, na vivência fraterna com nossos irmãos, na nossa comunidade, na nossa paróquia, e assim possamos um dia, diante de Deus, dizer: sim, Senhor, aqui estou. Guarda-me no teu eterno amor. Ontem falávamos da vigilância. Hoje partilharemos um pouquinho sobre a morte. Esse momento que chegará na nossa vida quando menos esperarmos. Na igreja nós aprendemos aquela frase omnia transeunte, eu gosto muito dessa frase, que significa tudo passa. É impressionante essa realidade. Vocês que já estão na mesma idade que eu, já passaram dos 60, a gente olha para trás e parece que foi ontem, que éramos meninos, crianças, que brincávamos, que iam para a escola, na roça. Tudo passa, tudo é muito rápido. A nossa vida realmente ela é um sopro, como nos ensina a Sagrada Escritura no livro do Eclesiastes. Tudo passa, e para tudo tem uma hora. E creio ser muito benéfico para nossa edificação espiritual centrar também a nossa preocupação nesse caminho de preparação para o morrer bem, para chegarmos ao final da nossa vida bem, para estarmos preparados como um bom soldado em combate naquele momento derradeiro, momento em que nós vamos terminar nossa estadia nesse mundo material, histórico, para entrarmos naquela realidade
da qual ainda não conhecemos, mas já temos de forma antecipada na experiência espiritual e orante, do que seja o mundo de Deus fora do relógio, fora do tempo, fora da matéria, fora da história. Será uma grande surpresa para nós, uma grande alegria pascal entrarmos nesta realidade onde o Cordeiro Redivivo já nos aguarda. Preparar bem para o último momento é deixar que as virtudes elas orientem a nossa vida. Ter uma vida, apesar de todas as dificuldades que nós temos, o pecado original, o mundo fechado que ainda reina dentro de nós, não é uma realidade fácil. Nós temos ainda muito a superar de nós mesmos, mas podemos viver uma vida realmente que agrada a Deus, que serve a Deus. Nós, sacerdotes religiosos, que fizemos o nosso voto de castidade, o nosso voto de celibato, devemos ter presente a vida de inteira doação a esse chamado. Nesse estado, há muitas pessoas também solteiras, eu tenho encontrado muitas pessoas assim, 50, 60 anos, que você pergunta se tem filhos, se são casados. Não, eu não tenho filhos, nunca tive o casamento. Pessoas que vivem uma vida de santidade, uma vida solteira e trabalhando no mundo. Algumas pessoas se consagram, outras não, mas está aí, vivendo a santidade dentro dessa sociedade tão corrupta e estranha que estamos vivendo. Assim, os que são casados, os que são celibatários, os que são solteiros, consagrados, vão administrando sua vida na prática do bem, na prática das virtudes, tendo uma vida profundamente marcada pela oração, pela recepção dos sacramentos. Esse é o caminho da preparação para a boa e santa morte. A Igreja é tão sábia e nos orienta para isso, que a última frase da oração litúrgica da Igreja no dia é essa: que o Senhor nos abençoe e nos dê uma noite tranquila, no final da vida, a morte santa. É a conclusão da liturgia das horas das completas, a oração da noite. Se você costuma viver essa oração ou não, é bom que retome no seu programa de disciplina de fé a oração das completas, que você pode adquirir os breviários, os 4 volumes, ou o aplicativo do iLiturgia, I minúsculo, L maiúsculo e liturgia, tudo junto, da nossa Conferência dos Bispos, que é um material excepcional, e assim você criar esse costume de orar as horas litúrgicas, aquelas horas que lhe convém, e nunca deixar de completar o seu itinerário diário com esta oração, que inclui o hino, que inclui o ato penitencial, 1 ou 2 salmos, uma leitura breve da Sagrada Escritura, o cântico de Simeão e depois a oração final e uma saudação a Nossa Senhora. Se você quer participar conosco, sempre às 9 horas da noite no nosso canal, entra a oração da noite, a oração das completas. Desta maneira, nós vamos vivendo esse caminho de preparação de vida para a nossa partida deste mundo para Deus, que a gente nunca sabe quando, mas devemos estar sempre preparados. Quantas pessoas que vão jovens, outras mais idosas, importa saber que todos vão passar. Que Deus nos ajude nesse trânsitos por este mundo, em busca da eterna luz que nos dará o Senhor, o justo juiz.
A aclamação ao Evangelho desta quarta-feira nos traz Mateus 24, 42. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o vosso Senhor há de vir. Cristo virá na nossa vida no dia que formos visitados pela morte. A morte nos dará essa possibilidade do estar diante do Cordeiro, diante de Cristo. São Francisco de Assis chamava a morte de minha irmã, ó irmã morte. E morreu antes dos 50 anos, profundamente santo, sofrido, cego, pobre, mas com o coração enlarguecido pelos caminhos de Deus que passaram dentro da vida daquele santo. Os santos sempre têm para nós um ensino muito forte, muito contundente acerca desse último momento nosso no mundo. É sempre bom aprender com os santos. Eu aconselho os que podem ter sempre em mãos a vida de um santo para você ler, aprofundar. A leitura da vida dos santos, ela traz para nós um aspecto cultural, é claro, mas um aspecto espiritual místico invejável. Ninguém pode se considerar o mesmo depois de ler a vida de um santo. E santos nós temos muitos. E cada santo tem uma particularidade. É interessante que nós vamos identificando com aqueles santos que parecem conosco, que talvez carregaram as fraquezas que nós carregamos antes da conversão deles, antes da vivência profunda deles. Nós vamos nos identificando com estes santos que de maneira exemplar deixaram para nós o itinerário, o caminho, a maneira como viveram o Santo Evangelho em suas vidas. São Francisco de Assis queria do Papa apenas autorização para viver a radicalidade do Evangelho. E os santos, preste atenção nisso, os santos, eles não contentaram em viver apenas os mandamentos. Eles quiseram ir além disso. Daí que as virtudes heróicas deles os colocaram no lugar que estão. Não contentaram só com os mandamentos, porque os mandamentos não falam tudo que os santos viveram. É o básico para a nossa salvação, mas os santos sempre quiseram ir além dos mandamentos para fazer a vontade de Deus de maneira profunda e bem arraigada. Que nós sejamos como eles, nesta busca da preparação para a nossa partida deste mundo para a eternidade, assim seja. Pai Santo, Deus de amor, dai-nos a graça de sermos uma boa semente jogada no terreno do coração do Teu Filho Jesus, para que possamos nascer para a eternidade a cada momento e vivermos as virtudes da fé, da esperança, da caridade e de tantas outras virtudes correlatas. Obrigado, Senhor, por esta manhã de paz. Obrigado pelo testemunho de Frei Galvão. Fica, Senhor, conosco e enche-nos de experiência do Teu amor e de expectativa para um dia estarmos eternamente no Teu reino. Amém. Pela intercessão de Frei Galvão, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja.